Mas tem um aspecto interessante que é a primeira pergunta, que humaniza um pouquinho mais a... Qual é a pergunta? Por que é o UAB? A gente pode começar com essa? Olha, o IAB acontece na minha vida da seguinte forma. Eu tinha 19 para 20 anos quando entrei na faculdade. Logo no primeiro ano, nas primeiras semanas de curso, aparece lá para fazer uma palestra o grande Maurício Roberto, grande arquiteto dos MM Roberto, né? Com uma contribuição imensa à arquitetura moderna brasileira. Ele era o presidente do Instituto de Arquitetos naquela ocasião, do Rio de Janeiro. E aí ele fez uma palestra encantadora para nós jovens, iniciantes na profissão. O que era a profissão, o que era a arquitetura, o que era o urbano. Uma coisa assim, interessantíssima, porque ele humanizava os problemas da profissão, do escritório, das dificuldades. E, por fim, ele disse assim, olha, eu quero dizer a você o seguinte, o IAB já existe há tantos anos, ele é um órgão, não é um órgão, é uma instituição da sociedade civil e dos arquitetos, e ele tem uma característica muito interessante, que é o seguinte, lá existe a possibilidade do sócio aspirante. O estudante de arquitetura pode chegar lá, se inscrever e participar da vida cultural do Instituto, cursos, palestras, etc. Então, queria deixar aqui, eu estava com um ajudante, né, lá do funcionário do IAB, vou deixar as fichinhas aqui, vocês preparam e vão lá e se inscrevem. Foi uma garotada toda, se inscreveu. E eu comecei a participar do Instituto, menino, 19, 20 anos, né? Durante todo o período da faculdade. Quando eu me formei em 70, eu me afastei um pouco do Instituto porque eu estava começando a vida profissional, estava tentando encontrar o meu caminho. Tá? E aí, durante bem uns 6, 7, 8 anos, eu me afastei do Instituto para cuidar, para me colocar na profissão, né? A minha vida era de manhã até de noite trabalhar, buscar caminhos, buscar clientes, etc. Mas lá para os anos 80, portanto quase 10 anos depois de formado, eu retornei ao Instituto, sim, para participar de uma comissão, para isso, aquilo. E aí isso foi me levando ali a trabalhar com os colegas e tal, e acabei presidente lá do Instituto, que foi a minha eleição em 85, a eleição do nosso grupo, um grupo de jovens, renovadores, um pessoal super ativo. Fomos eleitos lá no Instituto e fizemos uma gestão que foi muito bem sucedida por todos, não só... Eu era o presidente, mas eu representava um grupo, né, que pensava igual, né? E aí nos levou a ser reeleito. Fomos reeleitos, não a chapa toda, porque uns já tinham outros interesses, mas eu como presidente. E depois ainda tive que ser mais uma vez reeleito. Fui por 3 mandatos consecutivos. Lá naquela época, os mandatos eram de 2 anos, né? E então fizemos lá um percurso de praticamente 5, 6 anos como presidente do Instituto. O IAB representa para mim a minha segunda casa. Tá? Eu sempre fui para o IAB como se eu estivesse indo para a minha casa, para rever os amigos, para trabalhar pela categoria, para lutar por condições melhores, para aprofundar determinados problemas que a gente, na vida comum, não aprofunda, né? Problemas da profissão. Então, o IAB foi... Olha, eu diria a vocês o seguinte, com segurança, o IAB foi a minha pós-graduação, porque eu voltei a estudar no IAB, participar de cursos, de debates e tudo, tinha que estudar, podia falar besteira lá, né? Então, o IAB foi assim, o meu complemento da faculdade e, de uma certa forma, da profissão, porque ali eu convivia com colegas mais velhos, mais experientes, então havia uma troca muito grande de saber, né? De gerações mesmo. Então, como eu digo, eu sempre falo do IAB, o IAB me comove quando eu penso no IAB, porque ele foi, de fato, a minha segunda casa.
Olha, eu acho que o IAB tem vários momentos importantes da história brasileira e da história da arquitetura. Primeiro, ele teve uma participação efetiva na revisão curricular do ensino de arquitetura na Belas Artes, que foi o grande condutor, o Lúcio Costa, mas o IAB deu respaldo, estabeleceu espaço de discussão. Eu acho que isso talvez trouxer para os anos 30, né, a fase quase que seguinte da fundação do IAB, eu acho que ele teve um papel importante. Depois ele teve um papel importante na divulgação, no reforço da arquitetura moderna brasileira, que foi um movimento que projetou a arquitetura brasileira no mundo inteiro. Não só pelos arquitetos talentosíssimos que nós tínhamos, dessa geração de Oscar, não é? Do próprio Lúcio Costa, que era o mais experiente de todos, do pessoal Roberto, do MM Roberto, do Reed, bom, daquela equipe toda que fez parte. Jorge Moreira, esqueci, o grande Jorge Moreira, um homem exemplar que com 90 anos, com uma bengala, participava de todas as reuniões do IAB, compreendeu? Cara extraordinário, um sujeito que só no momento que ele faleceu é que ele não pensava mais em arquitetura e na profissão. Então, eu acho que ele teve um papel muito grande, o IAB, em divulgar a profissão e divulgar a arquitetura moderna brasileira, que projetou o Brasil, os arquitetos brasileiros do mundo inteiro. Claro, com grandes referências, como Oscar Niemeyer e outros mais. Depois, antes do golpe militar, o IAB promoveu um grande encontro no Quitandinha que discutiu a reforma urbana, que era um assunto que se falava em reforma agrária, reforma institucional, porque foi um governo da tentativa de grandes reformas. E o IAB promoveu no Quitandinha um grande encontro que foi a reforma urbana, que, de uma certa maneira, foi assim, reduzida com o processo do golpe militar de 64. Já um pouco depois, nos anos 70, 80, o IAB teve um papel muito importante de estimulador de um movimento que nascia no Rio de Janeiro, que era o movimento das associações de moradores e das associações de favelas. Foi na sede do IAB que muitos desses encontros ocorreram. O IAB estimulava a organização popular e a participação das comunidades através das suas instâncias. E o IAB tinha um papel consultor, porque os grandes problemas dessas comunidades eram problemas urbanos e habitacionais que tinham a ver com a nossa atividade profissional. Então, o IAB teve um papel de consultor da população nessas grandes lutas travadas no Rio de Janeiro. Eu falo no Rio, mas eu acho que isso se rebate para o Brasil inteiro, com mais intensidade ou menos intensidade. Mas essa política de incorporação, se incorporar às lutas populares, às lutas das populações mais desassistidas, o IAB teve um papel essencial. Mais para frente um pouco, já chegando próximo dos anos 80, dos anos 90, o IAB teve um papel essencial de influir, não é, na questão dos planos diretores das cidades, que era uma quimera, mas que não era um trabalho que tinha ali respaldo na discussão política que o IAB travava internamente. Outra questão também que eu acho que eu considero importante como contribuição do Instituto. O Instituto ele sempre foi um porta-voz, não só da categoria dos arquitetos, mas um porta-voz dos anseios da população por uma cidade melhor, por políticas urbanas que nela se incorporasse problemas de saneamento, da moradia popular, não é? Da transporte urbano. Então, todas essas discussões que foram ricas do final do século passado e ainda são atuais no atual século que vivemos, o IAB, eu entendo que teve um papel essencial de estimulador, de abrir os espaços para discussão, de ajudar os não sabedores, os que não conheciam a essência do problema, a se formarem.
Portanto, eu digo, sem sombra de dúvida, que o IAB, ao longo desses 104 anos, ele teve sempre um papel coerente de estar do lado do povo brasileiro nas suas principais características, nas suas principais necessidades e intenções. Sempre foi um espaço democrático de abrigar todas as correntes políticas, todas as formas de pensamento, não só da profissão, da arquitetura, do planejamento urbano, mas também da própria compreensão da sociedade brasileira. E foi um espaço respeitado. Eu considero que todas as entidades que têm um vínculo com a sociedade brasileira, com o povo brasileiro, têm que ser fortalecidas. Eu não acredito nas instituições que não tenham esse compromisso com a raiz do nosso povo. Por exemplo, claro que o parlamento é da maior importância, né? O poder executivo é de grande importância. Todas essas questões de uma democracia que nós vivemos, uma democracia representativa que vivemos, são de grande importância. Mas, para mim, a grande importância, ou melhor, a vital importância é a organização do povo, da população. E instituições como o IAB, que contribuem para que essa população se organize, avance, e, ao mesmo tempo, também estabeleça as discussões internas próprias da categoria que representa. E aí, quando eu estou falando do IAB, eu estou falando de muitas outras, clubes de engenharia, a própria OAB, que apesar de ser um órgão normativo da profissão dos advogados, ela tem uma história, uma tradição, não é, de discussões e de trabalho junto à sociedade. A ABI, Associação Brasileira de Imprensa, que papel exemplar que a ABI deu ao longo do tempo, toda a Associação Brasileira deu ao longo dos anos de existência, eu não sei quantos anos a ABI tem, mas essas instituições que nascem espontaneamente, autonomamente, dos órgãos, das categorias profissionais ou da sociedade civil, elas precisam ser fortalecidas. Não há democracia possível sem a possibilidade de organização e participação da base da sociedade. Eu não tenho precisamente as datas, eu vou fazer um levantamento assim por décadas, né? Que eu acho que fica mais fácil para mim, porque eu não tenho cravado de tanto a tanto. Eu me recordo que o Instituto conseguiu a sede dele, que até hoje existe lá no edifício São Borja, lá pela década de 50, mais ou menos. Mas ali ficou muito pequeno, muito tímido, muito... Quando eu entrei na faculdade, portanto foi na década de 60, eu entrei em 66, o Instituto já funcionava no Museu de Arte Moderna, ali perto do restaurante, ali por baixo, onde tinha uma galeria de salas para cursos de gravura, cursos de arte, e cedeu-se uma sala, logo uma das primeiras, uma sala onde ficou funcionando o IAB. Ali nós fazíamos... Ali tinha sede, provavelmente, mas se aproveitava muito os espaços do IAB, o auditório, tinha um cineclube lá atrás para fazer palestras, etc., que era um auditório relativamente confortável. Então, aquela ala ali do MAN servia para os cursos, para os eventos do próprio MAN e também do IAB. A década de 70, o IAB já se transferiu para a Conde de Irajá, que era um casarão lá em Botafogo, foi até na administração do nosso Luiz Paulo Conde, e o IAB ficou ali na década, vamos dizer assim, meados da década de 70 até meados da década de 80. Aí a administração que me antecedeu, ela resolveu voltar para o São Borja, que era uma sede original dos anos 50, porque o valor da casa era muito grande, as despesas eram muito grandes, e a administração, então, achou por bem recuar para a sede original. Então, quando nós assumimos a presidência do Instituto, a equipe toda que eu presidi, fomos à luta buscar uma sede propícia para esses eventos capazes de abrigar cursos, palestras, encontros, reuniões com comunidade, reencontros
E aí conseguimos a sede lá a atual sede, que era um bem do governo do Estado, absolutamente deteriorado, entregue a invasores sem teto e traficantes, e uma coisa absurda, mas aí conseguimos fazer com o governo um entendimento de um termo de cessão com a responsabilidade de restaurar. A nossa plataforma de trabalho era, entre outras, conseguir uma sede para o Instituto, porque o Instituto tinha voltado, por uma decisão da administração anterior, para a sede própria lá no São Borja, aquelas celinhas pequenas. E ali era muito precário, era um espaço muito precário para fazer seminários, debates, encontros, reuniões, cursos, etc. Nós precisávamos de um espaço capaz não só de ser um espaço que pudesse abrigar essas atividades próprias do Instituto, mas também nós já vínhamos com a visão de que o Instituto tinha que estabelecer uma integração com as comunidades, com as associações de moradores, com os outros organismos vivos da cidade. Bom, então, nós fomos lá e fizemos o seguinte: o que nós devemos fazer? Vamos buscar uma casa que a gente possa conseguir, uma casa do Estado, do município, que não esteja sendo usada, para que a gente possa fazer ali a sede. Toda a equipe saiu em campo, daí conseguimos encontrar a casa lá, em estado deplorável, invadida, com mendigos, traficantes, tudo que você pode imaginar. Era uma casa do Estado. Aí conseguimos fazer uma articulação com o Leonel Brizola, que era o governador, o filho dele era arquiteto, o Darcy Ribeiro, que era o vice-governador, sempre teve uma vinculação muito forte com os arquitetos. Então nós conseguimos encontrar um caminho de fazer com que aquela casa fosse cedida para o Instituto, um termo de cessão, e com a gente com a obrigação de recuperar a casa. Porque a casa nós não tínhamos condição de entrar do jeito que estava. Então vamos lá, assinamos o termo, negociamos a saída daquela população, né? Procuramos encaminhar para os próprios órgãos do Estado aquelas pessoas que estavam sem teto. E aí ficamos diante de um seguinte problema: temos uma casa muito boa, mas como é que nós vamos fazer dinheiro para isso? Para poder construir, reformar a casa, que era a nossa responsabilidade. E foi então que surgiu uma série de ideias, livro de ouro, doações, não sei o quê, mas o que de fato conseguiu sustentar a ideia foi uma grande feira de materiais de construção, de empresas, do mercado da construção civil, que nós pensamos em fazer, fizemos na sede da casa, e a venda dos estandes, foram, sei lá, 50 estandes ali. A venda dos estandes financiaram recursos para a gente poder enfrentar as despesas da obra. Isso eu estou falando de, como eu falei, de 86, tudo até essa obra andar já foi no segundo semestre de 86, em 87 ela terminou e fizemos a feira, fizemos uma grande festa, uma grande coisa, chamamos as autoridades e mostramos recuperamos a casa, e imediatamente entramos com uma ação de tombamento por ser um patrimônio histórico da cidade. Ali a sede era a usina que produzia energia para a energização das linhas do bonde até Botafogo. Botafogo tem ainda lá uma unidade também que levava até Copacabana. Toda a expansão sul da cidade, no Rio de Janeiro, na década de 20, de 30, se deu através dos bondes elétricos, compreendeu? Então aquilo ali foi tudo destruído. Ali eram as oficinas da Light, que tocava os bondes na cidade. Foi tudo destruído ali pela obra do metrô. Mas sei lá porque sobrou aquele prédio. Tudo foi destruído. Aquilo ali, toda aquela quadra que hoje tem aqueles prédios, aquilo tudo que está ali, aquilo tudo ela ia até lá, praticamente, com a Rua do Catete, uma grande garagem dos bondes. Esse imóvel, ele é mais do que ele não é um imóvel, ele não tem valor nenhum imobiliário.
até porque ele é estreito, não é? Ali tem um limite de gabarito, quer dizer, nem sei. Só pensando muito bem se podia imaginar a viabilidade imobiliária de um empreendimento ali. Mas isso nem interessa discutir hoje, porque não há possibilidade de estombar aquilo. Isso vai ser um escândalo de estombar para fazer uma casa que está lá há 40 anos sendo usada pelo Instituto, por reuniões comunitárias, como sempre foi, não é? Por exposições, um espaço cultural da cidade, se transformar num empreendimento imobiliário, de especulação imobiliária. E mais, como ela está tombada, não há possibilidade disso, não tem valor nenhum isso. Então, o que nós temos que fazer hoje é encontrar soluções capazes de mostrar ao governo do Estado que aquela casa é uma casa hoje do Estado administrada pelo IAB. É uma casa de cultura administrada pelo IAB. E nós não estamos em condições de pegar uma casa de cultura e jogar fora, né? Transformá-la num espigão. Isso não existe, isso é uma loucura. Isso é uma conversa dos anos 60, 70, entendeu? Não é? Derrubar um patrimônio cultural para fazer uma especulação imobiliária. Eu não quero nem entrar nesse mérito dessa discussão, mas veja só, aquilo ali é intocável como um patrimônio da cidade. E para nós arquitetos, eu considero que temos a competência de administrar um espaço de convivência, um espaço cultural, de produção de cultura, de inteligência, né? E, ao mesmo tempo, manter ali também a sede como um espaço de trabalho intelectual mesmo dos próprios arquitetos. Eu defendo com veemência uma fórmula que teremos que juntos, também é uma questão que a gente não pode impor ao Estado, mas que a gente tem junto com o Estado negociar e mostrar o seguinte: o Instituto está há 40 anos lá, ou mais talvez. Praticamente 40 anos ali. E investiu um dinheirão, né? Também era responsabilidade nossa fazer, não estou querendo dizer que não era nossa responsabilidade o investimento, mas foi feito um investimento ali. Durante esses quase 40 anos, o Instituto honrou o compromisso de manter e preservar um bem tombado, e mais, honrou, porque ela fazia parte da nossa negociação, de fazer aquilo um espaço aberto para a cultura, para o debate, para o encontro, não só dos arquitetos, mas das comunidades, dos outros segmentos sociais que produzem cultura no Rio de Janeiro. Quantas exposições foram feitas, quantos espetáculos foram feitos ali, quantos eventos que não só se restringiram à atividade própria do profissional de arquitetura. Então, nós temos ali um dever, como cariocas, como cidadãos do Rio de Janeiro, nós temos um dever de segurar aquele imóvel para que ali continue sendo um espaço produtor de cultura e arte. Ele não pode abandonar, se afastar um minuto sequer dos compromissos que fazem parte do seu ideário. Qual é o seu ideário? Uma cidade justa, uma cidade democrática, uma cidade que haja moradia para todos, que as pessoas não sejam excluídas para as periferias, que todos tenham direito ao centro, compreendeu? Aos benefícios da centralidade de uma cidade, né? E acho que ele tem esse compromisso básico, que deve ser, claro, evoluindo em função das mudanças naturais que a sociedade vai exigindo, né? Um discurso, por exemplo, de 40 anos atrás, é um discurso, em alguns aspectos, já envelhecido. Então, tem que ter a capacidade de se auto-renovar, de se auto-reinventar diante das grandes questões urbanas e habitacionais que são postas para a população brasileira. Então, esse é o grande desafio, porque muitas vezes as instituições se cristalizam, ficam enclausuradas em si próprias, em função de princípios, de uma ortodoxia que já não representa mais os anseios da população, da sociedade em si. Então, essa capacidade de renovação, de se reinventar, de buscar novos caminhos, de reentender o processo das transformações da sociedade, é vital para o IAB, como para qualquer organização ou instituição viva. E acho que ele tem um papel também de renovação no sentido de ir ao encontro do estudante de arquitetura.
do jovem arquiteto, abrir o espaço para que essas novas gerações possam participar, contribuir, trazer o novo, compreendeu? E fazer com que ele vá se perpetuando. De 104, daqui a 100 anos, são 204, e assim vai. Nós temos ainda problemas pendentes nesse país. E vamos ter sempre, porque uma cidade é um ser, é um organismo vivo que se modifica, que se multiplica. Então, problemas sempre ocorrerão. E é necessário que existam pessoas que pensem sobre esse problema. Claro que a universidade tem um campo de pensamento, tem um papel investigativo. É claro que as outras organizações representativas de outros profissionais que atuam paralelamente dentro da cidade também têm, mas o IAB tem também. Então, a importância do IAB é estar atento, participando e colaborando para a solução, a tentativa de solução dos grandes problemas que compõem a vida urbana das cidades. Como, por exemplo, falei antes, moradia, saneamento, habitação, transporte. São essas questões que fazem o uso do solo, né? A disciplina entre os vários segmentos da cidade, as suas várias regiões. E tudo isso que eu acho que o IAB tem ainda muito a acrescentar, muito a ajudar, muito a contribuir, não isoladamente, mas em conjunto com os demais pensadores e demais instituições que estão ligadas ao problema das cidades. Eu acho que esse é o desafio que o Instituto tem que assumir e a importância que ele tem que entender seu papel que está na sua gênese, ou seja, ele foi criado para isso, para cuidar não só das questões da profissão, mas para cuidar das pessoas que usam que usam a construção, que usam a habitação. É muito mais importante, vamos dizer assim, os anseios da sociedade do que somente os problemas particulares e específicos da profissão. Enquanto houver arquitetos, escolas de arquitetura, a profissão do arquiteto, o IAB é essencial. O IAB, que é, vamos dizer assim, o fundador, é a instituição fundadora de toda a organização profissional, ela tem uma história a ser cumprida por muitos anos ainda, e, claro, se modificando, se adaptando, se flexibilizando em algumas questões, né? Mas é essencial. E honramos durante esses 38 anos a administração desse imóvel público, fazendo ali um espaço da arquitetura, dos arquitetos, mas também um espaço cultural da cidade. Então, acho que honramos duplamente, honramos o compromisso de restaurar e preservar e manter a casa e de manter também aquilo como um espaço amplo de produção de cultura e de saber e de arte. Então, acho que cumprimos com o nosso compromisso.